Capítulo 41. A última pessoa que Archie esperava encontrar do outro lado da porta que dava para o beco era Susan Ward. Ela ergueu os olhos de onde estava, ao lado de uma caçamba de lixo verde, arrancou o cigarro dos lábios e disse olá, como se não estivesse nem um pouco surpresa por vê-lo. Por um longo segundo, Archie ficou confuso. Então viu, mais adiante no beco, que as luzes de freio de um Jaguar prateado brilhavam na penumbra, como olhos sonolentos e sinistros. Você está bem? Archie perguntou a Susan. Susan bateu a cinza do cigarro em uma lata de tamanho comercial que antes armazenara tomates, mas agora guardava as cinzas de milhares de intervalos para fumar. Estou. Essa é a única porra de lugar onde dá para fumar. Ela gesticulou indicando a lateral da caçamba de lixo, que fedia a comida podre. Cuidado com o mijo. O fato de Susan estar ali era uma coincidência. Tonto de alívio, Archie tropeçou e teve de estender a mão e se agarrar na caçamba para não cair. Uau, bebeu demais? Perguntou Susan. Ela sorriu, batom vermelho nos dentes, e encheu novamente o pulmão de fumaça de cigarro. Havia guimbas de cigarro por todo lado no concreto abaixo, como fósforos lançados em um jogo infantil. Guimbas de cigarro eram excelentes fontes de DNA. Me dá um, disse Archie. Susan hesitou. Sério? Archie estendeu uma das mãos. Ela tremia de leve, mas não o suficiente para que alguém mais percebesse. Susan puxou um cigarro do maço amarelo e o deu a ele. Você já foi fumante? Perguntou. Archie pegou o isqueiro de plástico preto dela, acendeu o cigarro e deu uma tragada. A fumaça queimou seus pulmões, mas ele não tossiu. Olhou de relance para o local onde o Jaguar continuava parado. Mais adiante, o motor quase silencioso. Era o único carro bom que os ingleses já haviam construído. Não, respondeu ele. Tentei algumas vezes. Nunca consegui. De qualquer forma, eu me lembro do primeiro. A gente sempre se lembra das primeiras vezes. Primeiro cigarro. Primeiro beijo. Primeiro cadáver no parque. Susan ergueu as sobrancelhas. Ok. Ela estava vestindo legging preta, botas marrons, uma camiseta de uma banda que Archie não conhecia e um casaco de moletom com capuz. O cabelo turquesa estava preso em rabos de cavalo. Ai, disse. Sei que acabei de te entregar, mas eu preciso daquela caixa de anotações da matéria do Castle de volta. Ele mal registrou o pedido dela. Archie tinha outras coisas em mente. Preciso ir, disse Archie. Susan olhou para trás, na direção da porta de incêndio arranhada da cozinha. Cadê o Henry? Eles vão ficar bem, disse Archie mais para si do que para Susan. Deu alguns passos na direção do carro, então se virou, olhou para Susan, sorriu e largou o cigarro. Archie? Ele ouviu Susan chamar, a voz dela subindo de tom. Ele continuou caminhando em direção ao carro. Quando o alcançou, virou-se novamente. Abriu a porta do passageiro. Susan permaneceu de pé, com as mãos no quadril, a cabeça inclinada para o lado. Entre eles, o cigarro que ele deixará cair brilhava alaranjado sobre a calçada. Archie não havia pisado nele, não o havia triturado. Não queria correr o risco de reduzir as chances de que conseguissem uma amostra do DNA dele a partir do cigarro. Ele não deu adeus para Susan. Pareceu-lhe muito mórbido. Em vez disso, apenas lhe deu as costas, e movendo-se firme e suavemente, entrou no carro. A náusea havia desaparecido e ele sentia-se quase aliviado, certo de que esse era o melhor plano. Além do mais, o cigarro iria ajudá-los depois. Se eles tivessem de identificar um corpo. O carro pôs-se instantaneamente em movimento. Ele sentiu a mão dela na parte superior de sua coxa antes de ouvir-lhe a voz. Olá, querido, disse ela. Archie olhou para ela. O cabelo louro estava amarrado na nuca, a mão esquerda no topo do volante. Ela era fascinante, assustadora e estranhamente cheia de vida. Se funcionasse, valeria a pena. Se não, bem, fazer o quê? Olá, Gretchen, disse ele. Capítulo 42. O painel do Jaguar era de nogueira envernizada, tão brilhante que Archie enxergava seu próprio reflexo. Estava embaçado e ele afastou os olhos de seu rosto pálido. Tira as balas da arma e a bateria do celular e joga pela janela, disse Gretchen. Sua voz era límpida, doce como música. Archie virou-se para ela. Seu coração martelava, a adrenalina pulsando em seu corpo. Era bom. Dava-lhe uma sensação gostosa de embriaguez. Isso é poluição, disse ele. Gretchen sorriu docemente. Ele sentirá falta de olhar para ela. Gretchen tinha 34 anos, mas de certa forma parecia a um só tempo mais nova e mais velha. A pele imaculada. As ficas perfeitas. Era como olhar para uma pintura em um museu depois de tê-la visto em um cartão postal. A imagem gravada na memória jamais faria jus ao original. A polícia vai achar tudo já de manhã quando sair te procurando, disse ela. Ele pegou o celular no bolso, removeu a parte traseira e retirou a bateria azul. Então tirou a arma do coldre e deixou as balas deslizarem suavemente da câmara sobre uma de suas mãos. Gretchen apertou um botão em algum lugar, a janela do lado do passageiro se abriu, ele estendeu a mão para fora da janela e deixou as balas e a bateria caírem na rua. As balas saltaram, estalando contra o cimento. Gretchen virou à esquerda, afastando-se dos quarteirões do parque, indo na direção do rio. Belo carro, disse Archie. Eu tinha algum dinheiro guardado, disse ela. Sob outro nome. Ela deslocou a mão um pouco mais para cima em sua coxa. Foi apenas 1 milímetro, mas pareceu mais.
Olha dentro do porta-luvas, disse ela. Ele abriu o porta-luvas polido do carro. Dentro havia 5 frascos âmbar grandes de comprimidos controlados. Tira os comprimidos, disse ela. E põe o seu telefone e a sua arma aí dentro. Tem água no porta-copos. Archie seguiu suas instruções. De qualquer forma, a essa altura, a arma e o telefone eram inúteis. Ele pegou a garrafa de água próxima ao seu joelho esquerdo no porta-copos do automóvel e girou a tampa. Então abriu um dos frascos de comprimidos. Mesmo sob a luz fraca do carro, sabia do que se tratava. Conhecia-lhes o formato e a sensação que causavam. Tirou 4 do frasco e os engoliu com água. Ela apanhou 3 pílulas amarelas no porta-níqueis do carro e entregou-as a ele. O que é isso? Pergunta Archie. Eles estavam na Alameda Bill Naito, indo em direção ao sul. O rio estava à sua esquerda. Nos anos 70, havia uma autoestrada adjacente ao rio, mas decidiram destruí-la e construir um parque que estendera o centro da cidade até a beira d'água. Temos um longo caminho pela frente, disse Gretchen. Ela não queria que ele visse para onde estavam indo. Esse era um bom sinal. Se ela estivesse planejando matá-lo logo, não teria feito diferença. Vou acordar amarrado a uma maca? Perguntou ele. Não. Archie pôs os comprimidos na língua. Eram amargos, mas não como o Vicodin. Era um sabor diferente. Ele tomou outro gole d'água para tirá-lo da boca. Senti sua falta, querido, disse Gretchen. Archie sorriu e apoiou a cabeça na janela lateral, observando enquanto eles deslizavam sobre a I-5, rumo ao sul. Eu sei, disse ele. Capítulo 43. Que tipo de carro era? Pergunta Henry. Susan tateou em busca de outro cigarro, as mãos tremendo. Henry rompera pela porta que dava para o beco um momento depois que o carro prateado havia desaparecido. E estava gritando com ela desde então. Já disse. Responda Susan. Era prateado. Ela pensou em cores, imaginando as amostras de tinta que a mãe trouxera para casa e prendera diversas paredes durante anos, antes de se decidir. Mas não prata azulado, nem gelo ou metálico, nem neutro. Ela vasculhou a mente em busca de alguma outra explicação, querendo ajudar de qualquer maneira que pudesse. Era prata com uma pitada de cinza, como aquela blusa de seda com mangas de corte francês que eu uso de vez em quando. Prata caro. Klarna. Foi quando lhe veio à cabeça. Um pouco mais claro do que um MacBook Pro. Henry pareceu não apreciar os esforços de Susan para ser específica. As veias em sua testa pulsavam. Era um carro novo? Como? Pergunta Susan. Ele a estava deixando nervosa. Ela olhou para seu maço de cigarros. Só sobravam 2. Merda. Por que não prestava mais atenção às coisas? Henry colocou uma das mãos em seu braço, para que ela olhasse para ele. Era um carro americano? Omzira? Tinha placa? Adesivos no para-choque? Quantas lanternas Trosiris? Susan sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sei. Ela acendeu o cigarro. Atrás de Henry, no outro lado do beco, Susan via Debbie parada na porta da cozinha. Os 2 policiais que se revezavam no andar de cima a acompanhavam. 3 carros patrulha já haviam chegado, enchendo o beco escuro de luzes intermitentes. Você é uma repórter, pelo amor de Deus, disse Henry. Eu não entendo de carros, disse Susan. Ela inspirou com dificuldade, ao que se seguiu uma tragada no cigarro aceso. Entendo de roupas, música e turismo agrícola. Turismo agrícola? Pergunta Henry. Fiz uma matéria sobre isso, explicou Susan. Henry fechou os olhos. O que ele falou? Eles já haviam discutido isso. Eu já disse, ele falou eles vão ficar bem e mais nada, respondeu Susan. Caralho, disse Henry, alto. Susan viu quando Debbie desvencilhou-se dos outros policiais e correu na direção deles. Debbie cobria a boca com a mão, como se tentasse evitar que o choro escapasse. O que está acontecendo? Henry, disse Debbie por entre a mão. É ela? Susan automaticamente afastou o cigarro de Debbie e então olhou de relance para ele. O cigarro, disse Susan. Ele jogou o cigarro dele ali. Ela apontou para um ponto que cava uns 3 metros adiante no beco. Debbie balançou a cabeça. Archie não fuma. Susan caminhou até o local onde Archie deixará o cigarro cair, seguida por Henry e Debbie. Vasculhando o chão, Susan o encontrou rapidamente, queimado até o filtro. Ela ainda podia sentir seu cheiro. Henry agachou-se, retirou um saco Ziploc do bolso, virou-o do avesso e recolheu o cigarro, desvirando o saco, de forma que o cigarro permanecesse no interior. O que está acontecendo? Pergunta Debbie. Henry olhou para o cigarro e esfregou a testa com sua imensa mão. Idiota resmungou. Ele ergueu os olhos para Debbie. Não é você. Ele esfregou o rosto novamente. Archie queria que tivéssemos uma amostra de DNA. Mas nós não precisamos disso. Ele suspirou. Porque temos o baço dele em um frasco com formaldeído em um arquivo de provas no centro da cidade. Debbie começou a tremer. Nós éramos felizes, disse ela, para ninguém em particular. Nos amávamos. Ela arfou e seus ombros se projetaram para a frente. E ela baixou a mão da boca para o ombro de Henry para se firmar. Ah, meu Deus, disse ela. O que eu digo a Ben e Sarah? Henry não respondeu. O que vai acontecer agora? Pergunta Susan. Vamos encontrá-lo, disse Henry simplesmente. Um patrulheiro aproximou-se, conduzindo um jovem vestindo jaqueta branca de auxiliar de garçom.
Esse garoto contou que uma loura pediu a ele para dizer a Sheridan para encontrá-la aqui, disse o policial. O ajudante de garçom ergueu a mão e tocou a orelha esquerda. O que está rolando, irmão? Henry, que ainda estava agachado, ergueu os olhos, cansado. Em que tipo de carro ela estava? Perguntou ao ajudante de garçom. Um Jaguar XK prateado Coupé 2007 com rodas sabre-cromadas, respondeu o ajudante de garçom. Henry virou-se para Susan. Vê como foi fácil? Perguntou. Capítulo 44. Susan deu um grande gole no café frio que se achava na caneca sobre sua escrivaninha. Fora feito havia 6 horas e tinha gosto de cortiça, mas ela não se importou. Inclinou a cadeira para trás. Eram 4 da manhã e o quinto andar do Herald estava em polvorosa. O boato era que Howard Jenkins em pessoa estava em seu escritório no andar de baixo. Até os estagiários tinham aparecido. Gretchen Lowell fugindo com Archie Sheridan? Aquela era uma notícia importante, e todo mundo queria tirar uma casquinha. Não importava que tivesse um incêndio devastando o centro do Oregon, um pequeno avião desaparecido longe da costa ou a coleção de desgraças de costume. Gretchen vendia jornais tão rápido que faria o próprio Ears 8 corar. O Herald não via tamanho movimento desde que Archie Sheridan fora sequestrado. O primeiro sequestro. Alguém faz mais café, disse Susan. Ninguém nos departamentos do jornal se mexeu. Susan amassou um pedaço de papel e atirou em Derek, que estava sentado a 3 mesas de distância, surfando na internet. Ei, disse Derek, esfregando a orelha onde ela o havia acertado. Faz mais café, disse Susan. Derek levantou-se e se arrastou até a sala de descanso. Susan passará a noite inteira no Herald. Insistira para que lhe permitissem trabalhar, com o acordo de que voltaria para o confinamento para dormir. Gretchen Lowell estava em fuga. Susan estava convencida de que ela era a última coisa na cabeça da beleza mortal. Bliss havia permanecido no Arlington. Disse que ainda se sentia em perigo. Susan tinha certeza de que ela gostava era do serviço de quarto. Susan estava sentada diante do computador. Havia gasto o LOS do teclado e suas palmas haviam dixado manchas permanentes nos descansos para as mãos brancos do laptop. Tinha um PC no jornal, mas não usava. Era um Pentium II. Parker, com mais tempo de serviço do que qualquer um naquele andar, possuíra um Pentium III, e todos estavam só esperando o momento oportuno para tentar pegá-lo. O Herald noticiara no site o desaparecimento de Archie Sheridan 8 minutos antes de Charlene Wood entrar ao vivo do beco. Já era alguma coisa. Era o máximo de tempo que Susan havia passado sem atazanar Ian sobre a matéria de Castle. Em vez disso, ela havia escrito um longo relato pessoal sobre os acontecimentos no beco. Ian gostava de fazer aquela coisa do New York Times, em que o repórter referia-se a si mesmo na terceira pessoa, como em segundo repórter, o carro em questão era prateado ou o repórter estava fora do prédio fumando um cigarro e testemunhou o ocorrido. Susan achava que aquilo a fazia soar como uma babaca. Então ignorou Ian e escreveu o artigo na primeira pessoa, mas deixou de lado a história do cigarro. Eles haviam conseguido controlar a situação. Ela combinara com Henry de omitir a parte sobre Archie entrar no carro por vontade própria. Por enquanto. Como estava, a versão oficial dava a entender que Gretchen o levará à força de novo. O que era possível. Ela poderia ter uma arma. Susan não a vira. Aquilo não era mentir. Era só não explorar a fundo todos os cenários possíveis. E Deus sabia que a imprensa fazia isso o tempo inteiro. Ian aproximou-se e sentou-se ao seu lado na escrivaninha. Sentou-se perto demais. Ele tinha feito isso na época em que estavam trepando e ela tinha gostado. Parecia safadiza. Ela achava que era o segredinho deles. Agora se perguntava se todos na redação sabiam. Provavelmente. Tem uma coletiva às 6, disse Ian. Ele estava usando jeans e uma camiseta que havia comprado na loja de lembranças do Museu de Arte Moderna. Você quer ir? Quero, respondeu Susan. Será que ele estava só tentando distraí-la? Então vai para casa, disse Ian. Susan não queria ir para casa. E, com certeza, não queria ir para o Arlington. Estou esperando por uma fonte, disse ela. Vai para casa, Susan, disse Ian gentilmente. Descansa um pouco. Toma uma ducha. Troca de roupa. E aparece lá no Centro de Justiça às 6. Ele pousou a mão no ombro dela. Eu sei que o Sheridan é importante para você, disse ele. As costas de Susan se enrijeceram quando ela percebeu o que ele estava pensando. Eu não estou trepando com ele, ela apressou-se a dizer. Ian ergueu as mãos. Não é da minha conta. Não, disse Susan. Ela balançou a cabeça. Não transforma isso em baixaria. Não gostava que ele pensasse em Archie dessa maneira, como se fosse só outra das suas paixões impróprias. Ele é meu amigo. Ela estendeu o braço sob sua escrivaninha e soltou-o do laptop da extensão com um puxão. Não é como foi com a gente. Derek surgiu com uma caneca do Herald em cada mão. Uma delas continha um palitinho de mexer de plástico e tanto leite que parecia Nesquik. O outro café era preto. Ele entregou-lhe o preto. Preto e amargo, certo? Perguntou ele. Capítulo 45. Susan mantinha a mão suspensa no ar, a 3 centímetros da porta do quarto de Debbie Sheridan no Arlington, pronta para bater. Bennett achava-se em sua cadeira, observando-a com ar encorajador. Ela já quase criara coragem para consumar o ato, queria ver como estava Debbie, mas não queria parecer bisbilhoteira.
quando a porta se abriu e lá estava Henry Sobol. Susan viu Debbie de relance no sofá, os olhos vermelhos, com as crianças encolhidas, uma de cada lado, antes que Henry fechasse a porta atrás de si. Não é um bom momento, disse ele, seu tom deixando pouca margem para discussão. Susan passou a mão erguida pelo cabelo turquesa. Quais são as últimas? Pergunto. Ela percebeu que Henry também não dormira. Estava usando as mesmas roupas da noite anterior e a cabeça raspada achava-se recoberta por uma napenugem. A voz soou grossa e inexpressiva. Tem uma coletiva às 6 horas, disse ele. Não foi culpa sua, disse Susan. Arrependeu-se das palavras assim que elas lhe escaparam da boca, mas continuou, sem jeito. O fato de você não estar com ele. Ele teria encontrado um momento para fugir se era isso o que queria. Os olhos azuis de Henry tornaram-se sombrios. Ele deu uma olhada para trás, para a porta fechada, e sua voz tornou-se um grunhido baixo. Ele não escapou. Ela o levou à força. Entendi? Susan deu um pequeno passo para trás. Entendi. As grandes sobrancelhas de Henry se ergueram. Ele deu as costas e começou a se afastar. Eu quero entrar, disse Susan, surpreendendo a si mesma. Henry Peru. O quê? Ela lançou os ombros um pouco para trás. Quero entrar na investigação, disse ela. Esse é o meu preço. As palavras saíram antes que ela conseguisse impedir. Eu posso ajudar. Eu saio do caminho. Só quero fazer alguma coisa. Henry fechou os olhos por um momento. Não me vem com essa merda agora. Eu vou publicar tudo, disse Susan, ganhando confiança. A não ser que você me permita acesso à investigação. Eu conheço o Archie. Sei muito sobre o caso da beleza mortal. Posso ajudar a encontrar os dois. Naquele momento, ela ainda acreditava naquilo. Molly estava morta. A reportagem sobre Castle havia sido suspensa. Mas ela podia ajudar no caso. Podia fazer isso. Eu preciso ajudar a encontrar os dois. Por favor. É claro que Susan nunca teria traído Archie. Mas ela estava apostando no fato de que Henry não correria esse risco. Ela queria que ele concordasse, e ao mesmo tempo, queria que ele pagasse para ver. Porque se concordasse, significava que não confiava nela. Ok, disse ele. Você está dentro. Susan não ia à sede da força-tarefa desde que o caso do estrangulador das escolas se encerrará. Ficava em um velho banco na Zona Leste, que a cidade comprará e entregará ao departamento como espaço extra para escritórios. O banco possuía um único pavimento e o formato de um quadrado no centro de um estacionamento. Havia um caixa automático no lado leste do prédio, onde ainda era possível sacar dinheiro. Eles tinham melhorado um pouco o lugar, arrancado o carpete antigo, retirado a bancada dos caixas e instalado mesas e computadores de tela plana. Mas o local ainda parecia um banco. Ainda conservava o antigo cofre. O velho relógio ainda trazia os dizeres hora de investir nos amigos. O lugar ainda era iluminado por lâmpadas fluorescentes claras o bastante para se contar cada espinha na cara de um assaltante de banco nas fitas de vigilância. Não muito lisonjeiro. Susan agitou a camiseta. Partirá imediatamente com Henry, sem tempo para se trocar. Agora se arrependia de não ter tido o cuidado de vestir um sutiã. Claire Maslan estava sentada ao lado de Susan na mesa de conferência na antiga sala de descanso do banco. A sala estava lotada de policiais. Ninguém havia dormido. Eles cheiravam como um time de futebol. Susan levou um copo de papel com café à boca. Ela havia pego o café de uma garrafa térmica na bancada. Era de abelha. Que tipo de policial bebia café aromatizado? New Kids on the Block? Pergunta Claire. Susan baixou os olhos para a própria camiseta. É irônico, disse ela. Ok, disse Henry. Vamos começar. Ele debruçou-se e desenrolou um mapa do Oregon sobre a mesa de conferência. Estava coberto com post-its de cores diferentes. Os bloqueios na estrada estão marcados, disse ele. Enviamos comunicados a todos os aeroportos, estações rodoviárias, estações de trem e portos. Divulgamos as fotos de ambos. Temos cobertura da mídia. Ele esfregou a nuca e ergueu os olhos para o grupo. O que é que está faltando? Jeff Hale examinou o mapa por cima do ombro de Henry. Você acha que ela ainda está no estado? Pergunta Serico. O mapa mostrava só uma fatia dos estados de Washington, acima, da Califórnia, abaixo, e, à direita, a ponta do Idaho, pressionando o Oregon, a fronteira formando um vago perfil humano voltado para o Pacífico. Ela não foi longe da última vez, disse Claire. Talvez devêssemos revistar todos os porões em Gresham, disse alguém. Henry balançou a cabeça e baixou os olhos para o mapa. Não pensem que eu excluí essa possibilidade, disse ele. Seus ombros subiram e desceram em uma respiração profunda. Então ele olhou em volta, até seu olhar pousar em Lorenzo Robbins, do Departamento de Medicina Legal. Ele havia entrado enquanto Henry falava e estava de pé logo na entrada. O que sabemos do coração? Pergunta Henry. Robbins cruzou os braços e se inclinou para trás, apoiando o corpo contra a porta. Ele trazia várias pastas de papel manilha enfiadas sob uma das axilas. Susan não o conhecia, mas já o havia visto por perto. Os dreadlocks tornavam fácil reconhecê-lo. É humano, de homem. 30 e tantos. É compatível com uma amostra de DNA que recolhemos na casa do guarda responsável pelo transporte. O nome é Rick Yoss. Você sabe dizer como ele morreu? Pergunta Henry. Ataque cardíaco não foi, disse Robbins. Henry suspirou pesadamente e continuou.
Alguma coisa sobre a bateria do celular ou a munição? Henry perguntou a Mike Flanagan. Susan sentiu-se mais desperta de repente. Indireto legiramentas costas. O fato de terem encontrado uma bateria de celular e munição não havia sido comunicado à mídia. Ela ergueu a mão. Henry viu a mão dela no ar e fez uma careta. Nós encontramos a bateria do celular de Archie e um punhado de balas na sarjeta perto do parque, explicou. Podemos esperar com as perguntas? Susan baixou a mão e pegou o copo de café de avelã. Só as digitais dele, disse Flanagan. Ele deve ter atirado os objetos do carro. Susan odiava café de avelã quase tanto quanto odiava café de baunilha, o que era quase tanto quanto odiava todos os cafés aromatizados. Mesmo assim tomou um gole. Só as digitais de Archie. Ele entrará no carro por vontade própria. E então descartar a bateria e a munição por vontade própria. Ok, disse Henry, esfregando a ponte do nariz. Isso morre aqui por enquanto. Ele olhou ao redor da sala, para os policiais reunidos. Parecia cansado, pensou Susan. Seus olhos azuis estavam injetados de sangue. A penugem que lhe temperava a calva era grisalha. Vamos nos preparar para a entrevista coletiva, disse. Ele afastou-se da mesa e todos os policiais se levantaram e começaram a sair da sala. Susan olhou para seu café. Então sentiu alguém tocar de leve em seu braço. Ergueu os olhos e viu Lorenzo Robbins de pé entre Claire e ela. Ele empurrou uma pasta de papel manilha na direção de Claire. Isso fica com você agora? Perguntou ele. São meus laudos sobre os corpos do parque. Susan virou-se. O caso em que Archie estava trabalhando? Robbins olhou para Claire. Claire deu de ombros. Vai em frente, disse ela. Ela praticamente trabalha aqui agora. Era um casal, Robbins informou a Susan. Um homem, uma mulher, os dois tinham 20 e muitos. Estão mortos há mais ou menos 2 anos. Sei, disse Claire, instintivamente. Susan olhou de Robbins para Claire. Eles estão relacionados com o assassinato de Molly ou não? Perguntou. Claire apanhou a pasta e folheou seu conteúdo. Não sei. Tem muita gente louca no mundo. E o parque é um ótimo lugar para desovar um corpo. Então, o que você vai fazer? Perguntou Susan. Claire fechou a pasta. É um caso antigo. Pode esperar alguns dias. Susan pensou no corpo de Molly sobre a laje do necrotério. O assassinato de Molly não é antigo, disse ela. Claire aproximou-se de Susan. Era mais baixa do que Susan, porém mais forte, e Susan teve de lutar contra o instinto de dar um pequeno passo atrás. A sala se esvaziara, a não ser por alguns policiais que permaneciam ao redor do mapa. Mesmo assim, Claire baixou a voz. Archie está lá fora com Gretchen Lowell, disse. A voz era calma, o olhar firme, mas a rigidez na postura agarrou Susan pela garganta. Ela está com ele a noite inteira. Quantos pregos você acha que ela enfiou nele até agora? Susan não desistiria tão facilmente. A morte da Molly pode estar relacionada aos assassinatos de Parker e do senador, disse. Claire girou os olhos, frustrada. Eles não foram assassinados, Susan. Eles caíram da ponte. Pode ter sido suicídio. Pode ter sido um acidente. Mas não temos nenhuma prova de que tenha sido algo mais do que isso. Susan balançou a cabeça. Gretchen Lowell desovou Ritter Gerber lá. Algum assassino desovou um casal lá há 2 anos. E agora Molly Palmer. Só porque você ouve som de cascos, não quer dizer que seja uma zebra. O que isso quer dizer? Perguntou Susan. Que quase sempre é um cavalo, disse Claire, as mãos estendidas. O som de cascos. Ela passou a mão pelo cabelo curto. Preciso me arrumar. O Henry quer que eu esteja na coletiva. A entrevista coletiva. Eu também vou, disse Susan. Me dá 1 minuto. Ela virou-se e começou a guardar o bloco, derrubando com isso o copo de café, que se espalhou pela mesa, sujando o mapa. Susan ofegou, horrorizada, e disparou para pegar alguns guardanapos na bancada ao lado do micro-ondas. Jesus, disse Claire. Encontro com você lá fora. Ela virou-se e saiu da sala. 2 policiais que ainda rodeavam a mesa, um deles Mike Flanagan, ergueram o mapa da superfície molhada. Susan jogou os guardanapos sobre a poça de café e apressou-se a secar o café do mapa, que os 2 homens haviam pousado sobre o carpete. Ela conseguirá sujar de café todo o trajeto até o centro do Oregon. Santiam Pass. Bend. Primeville. Pôs-se a dar pancadinhas com os guardanapos, tomando cuidado para não deslocar os post-its que marcavam as barreiras nas estradas. Enquanto absorvia o café, percebeu que não havia um post-it na interseção da I-5 com a rodovia 22. Não tem barreira na 22, disse ela. A 22 não dá em lugar nenhum, explicou Flanagan. Só sobe as montanhas. Ele tirou o mapa da mão de Susan e passou a enrolá-lo com cuidado. Tem um incêndio lá em cima. Pensei que tivessem conseguido controlar o fogo, disse Susan. O vento mudou, disse Flanagan. O incêndio atingiu quase 160 hectares. Não precisamos de barreira ali. O serviço florestal fechou a 22 hoje de manhã. Capítulo 46. Quando Archie acordou, estava deitado de costas sobre uma cama. Estava escuro, mas a porta estava aberta e a luz entrava pelo que parecia ser um corredor. Um ventilador de teto girava, frouxo, golpeando de leve o teto à medida que funcionava. O teto e as paredes eram de cedro, como em uma cabana. Havia uma penteadeira de madeira,
Um antigo pôster de rodeio em uma moldura e uma janela com a veneziana fechada. Ele estava sozinho, mas sentiu cheiro de queimado. Ela estava lá, em algum lugar. Ele havia dormido por algum tempo. Sabia disso porque seu corpo doía e sentia-se gelado e tenso. Precisava de me comprimido. Pousou os pés cobertos com meias sobre o tapete. Ela havia tirado seus sapatos e ele os viu lado a lado, perto da cama. Abaixou-se para calcá-los. Sua cabeça latejava e precisou parar por um momento antes de conseguir se mover. Então enfiou os pés nos sapatos, amarrou-os e endireitou o corpo. Olhou em volta à procura do frasco de comprimidos do carro, mas não o viu na penteadeira nem na mesa de cabeceira. A porta do armário era folheada em cedro. Ele o abriu e o encontrou repleto de roupas. Perguntou-se de quem eram e então percebeu que eram todas novas. Ela as comprará para ele. Ou ela estava planejando que ele passasse algum tempo ali, ou queria que ele pensasse isso. Calcas de veludo. Calcas Beach. Camisas sociais azuis, camisas sociais brancas, suéteres e alguns paletós esportivos com ar professoral. Parecia exatamente com seu armário de casa. A previsibilidade sempre fora um de seus defeitos. Ele virou-se, foi até a janela e abriu a veneziana. Estava anoitecendo ou eram as primeiras horas da manhã. Ele viu apenas árvores. Pinheiros. Eles não cresciam a oeste das montanhas. Ela o levará para leste, para o deserto elevado. Talvez ainda estivessem no Oregon. Talvez não. Havia música. Clássica. Bem baixinha, mas definitivamente vinha de algum lugar da casa. Ele tornou a olhar para a janela. Poderia abri-la. Sair. Ir embora. Eles talvez estivessem a quilômetros de qualquer lugar. Mas podia fazer isso. Ainda podia desistir do plano. Deixá-la. Tentar voltar para casa. Pensou nessa possibilidade mais um momento, antes de virar-se e caminhar em direção à luz que jorrava pela porta aberta e penetrar no corredor. Havia várias portas. O corredor também era folheado em cedro. O chão achava-se coberto por um carpete cinza, do tipo industrial, mosqueado, que se colocaria em uma casa alugada ou de veraneio. A música vinha do final do corredor, onde este se alargava, tornando-se uma sala de estar. Ele caminhou nessa direção. Na sala de estar, um conjunto de janelas dava vista para um terraço e mais árvores. Estava um pouco mais escuro. Era noite, não manhã. Uma escadaria com corrimão de ferro forjado conduzia a um mezanino com vistas para a sala de estar. Havia um sofá de couro modulado e uma lareira com um enorme console de pedra. O fogo crepitava e chiava. Gretchen estava sentada em uma poltrona de couro ao lado da lareira, com um laptop no colo. Seus cabelos pendiam soltos, ela não usava maquiagem e o brilho do fogo fazia com que sua pele imaculada parecesse angelical. Ela ergueu os olhos na direção dele e sorriu. Os comprimidos estão na cozinha, disse. Ela olhou para a esquerda. Ele seguiu seu olhar até onde o chão erguia-se um degrau e viu uma cozinha que se abria para o cômodo principal. Os frascos de comprimidos estavam alinhados sobre a bancada perto da pia. Ele aproximou-se e abriu alguns armários antes de encontrar um copo. Encheu-o com água da pia e tomou 4 Vicodin. Então reconsiderou e tomou mais um. Você quer uma bebida? Uva per Gunter. Ele virou-se e agora a viu de pé, próxima a um bar de junco. Usava suéter de casimira cinza, calça cinza justa e meias compridas. Estava segurando uma garrafa de alguma coisa. Aquilo não era real. Não estava acontecendo. Claro, disse ele. Serve whisk? Perguntou ela. Claro, respondeu ele. Archie não se moveu, as mãos atrás de si, segurando a borda da bancada. Observou-a enquanto ela servia a bebida, pegando gelo de um balde, e então derramando o uísque por cima, sem água. O cabelo louro liso caía-lhe sobre as omoplatas, balançando delicadamente à medida que ela se movia. Ela virou-se e ofereceu-lhe o copo, o braço estendido. Ele permaneceu mais um instante ali parado, então se afastou da bancada, caminhou na direção dela e pegou o copo. Ao pegá-lo, seus dedos se encontraram. O contato fez a cabeça de Archie flutuar, a visão se escurecer por um momento, mas ele teve o cuidado de não hesitar, não deixar que aquilo transparecesse em seu rosto. Ergueu o copo na direção dela, em seguida bebeu o uísque em vários goles. Não era um conhecedor de uísque, mas aquele desceu fácil e tinha gosto de coisa cara. Quando acabou, devolveu o copo, agora apenas com gelo. Ele limpou a boca com as costas da mão. Preciso tomar um banho, disse. No final do corredor, disse ela. Segunda porta à esquerda. Você vai encontrar tudo de que precisa. Minha sanidade? Perguntou ele. Ela inclinou-se para frente como se fosse beijá-lo, mas, em vez disso, aproximou os lábios da orelha dele, o rosto a milímetros do dele. Seu perfume o fez sentir-se tonto. O hálito era quente, mas produziu-lhe um calafrio espinha abaixo. Já se perdeu há muito tempo, querido, sussurrou ela. Ele havia tomado banho e vestido uma das roupas que estavam no armário. Calça de veludo bege e camisa social azul. Uma camiseta por baixo. Cueca. Meias. Tudo servirá perfeitamente. Os comprimidos haviam começado a fazer efeito no banho, e as dores no corpo e no fígado haviam diminuído, sendo substituídas por um ruído branco suave e confortavelmente familiar. Não era como antes. Não havia mais euforia. Mas os comprimidos embotavam-lhe a percepção o bastante para que se sentisse quase bem. Havia escurecido por completo lá fora quando ele retornou à sala.
Gretchen havia se deslocado para o sofá de couro. O fogo diminuíra um pouco, mas ainda banhava o aposento em um cálido brilho alaranjado. Archie sentou-se na poltrona onde Gretchen havia se sentado antes. O laptop havia desaparecido. Você quer outro drink? Perguntou ela. Por que não? Disse Archie. Ela pôs-se de pé e passou entre o sofá e a poltrona, roçando-lhe o braço com as pontas dos dedos quando o fez. Ele manteve os olhos fixos à frente, tentando não olhar para ela. Podia ouvi-la atrás dele, colocando gelo no copo, servindo o uísque. O líquido fazendo o gelo estalar. O gelo tilintando contra as laterais do copo. Ela voltou, entregou-lhe o copo e sentou-se no braço da poltrona dele. O corpo de Archie se retesou. Ele não conseguiu disfarçar. Sua mão apertou mais forte o copo, os joelhos se enrijeceram. Ela riu de leve e inclinou o corpo contra o dele, passando o braço pelo topo do espaldar da poltrona. Ele sentiu a casimira do suéter roçar-lhe a nuca. O copo esperava congelado em sua mão. Quanto mais você beber, mais rápido vai acontecer, disse ela. Ele focalizou o copo. Era de cristal pesado, com a borda prateada. Ele tomou um gole de uísque, dessa vez devagar, deixando que o álcool lhe assentasse sobre a língua, saboreando. A falência do fígado, continuou ela. É por isso que você está aqui, não é? Ele sentiu o corpo relaxar um pouco, ergueu o copo diante dela e disse, a minha saúde. Ela ergueu a mão livre dele e virou-a. As unhas estavam brancas, a pele, ligeiramente amarelada. Não vai demorar muito agora, disse baixinho. Ele precisava de algum tempo. Dias, talvez. Quanto? Perguntou. Alguns dias, algumas semanas, respondeu ela. Estendeu o corpo diante dele, os seios contra o peito dele, o pescoço claro quase tocando seu queixo, retirou-lhe o copo da mão e se endireitou. O perfume que ela exalava era diferente do que ele guardava na lembrança. Como se fosse alguma outra or. Roses. Talvez ela nunca tivesse cheirado a lírios. Talvez ele tivesse apenas imaginado. Archie sorriu ante esse pensamento, enquanto ela tomava um gole do uísque no copo dele. Você cheira bem, disse ele. Ela devolveu o copo e ele o pegou. Talvez seja mais rápido, disse ela. Vai depender da eficiência com que você se envenenar. Ele olhou para o copo elegante em sua mão. Não era o tipo de copo que alguém encontraria em uma casa para aluguel. Era uma casa de veraneio então. Ela havia alugado. Ou matado a família. Seu estômago se apertou. Ele não podia pensar sobre isso naquele momento. O copo. Se tudo desse certo, sua equipe o encontraria mais tarde. Os dois conjuntos de impressões digitais no vidro. Companeiros de bebidas. Você foi mesmo enfermeira de algum setor de emergência? Perguntou ele. Gretchen inclinou a cabeça, sorriu, desabotoou o terceiro botão de baixo para cima na camisa dele e enfiou a mão por baixo do tecido, seus dedos percorrendo a camiseta, rapidamente encontrando a cicatriz onde ela o havia aberto para remover-lhe o baço. Ela ergueu uma sobrancelha. Você duvida da minha perícia médica? Archie sentiu sua respiração acelerar, seu tórax se expandir. Bebeu outro gole. A prática leva à perfeição, disse ele. Ela manteve a mão dentro da camisa dele e ergueu a perna direita por sobre a esquerda dele, de forma que suas coxas se tocassem. Ele procurou alguma coisa para dizer, qualquer coisa, e lembrou-se do laptop. Em que você estava trabalhando mais cedo? Perguntou. Ela não pareceu surpresa com a pergunta. Ele sabia que ela estava esperando que ele perguntasse. Um presente para você. A sua autobiografia? Perguntou ele. Algo do gênero. Você vai ter que esperar para ver. Ela ergueu a mão e deslocou uma mecha de cabelo dele, arrumando-a atrás da orelha. Você ainda pensa em mim? Sussurrou ela. Archie mal conseguia falar. Penso. Ela pôs o rosto bem em frente ao dele, os olhos cintilando à luz do fogo. Você acha que o Henry desconfia? Ele sorveu o resto do uísque e apoiou o copo no braço da poltrona. Não, respondeu. Era estranho falar daquilo. Ele havia guardado o segredo por tanto tempo. Sentava-se diante dela na prisão, sabendo o que ela sabia e não estava dizendo. Aquilo o consumia. Henry me considera demais para desconfiar de alguma coisa. Ele nunca perguntou nada sobre todas aquelas madrugadas? Disse ela sorrindo. Como eu tinha o número do seu celular? Ela ergueu uma sobrancelha. Ele nunca perguntou por que você realmente foi à minha casa na noite em que o prendi? Archie deu de ombros, cansado. Eu queria uma opinião psicológica sobre o último corpo. E se uma coisa levasse a outra? Disse ela, sua voz se extinguindo. Eu nunca tinha traído minha mulher, disse Archie. Eu amava minha família. Quantas vezes repetira isso para si mesmo nos últimos 3 anos? E ainda assim, não conseguia olhá-los nos olhos. Ele tinha certeza de que seu filho sabia. Não entendia como. Ninguém mais suspeitava. Mas bem sabia que Archie os havia traído. A respiração de Gretchen era leve como pluma sobre seu rosto. Você estava trabalhando demais, querido, disse ela. Precisava de um escape. Ela pôs a boca pouco acima de sua orelha, as palavras causando-lhe arrepios no pescoço, pegou na boca o lóbulo e o mordeu. A dor era gostosa, algo que ele sentia. Ela sugou-lhe o lóbulo da orelha por um momento e ele sentiu as batidas de seu coração se acelerarem. Muitos homens têm casos, disse ela. Archie tentou sorrir. Só que o meu por acaso foi com a pessoa que eu deveria estar perseguindo, disse ele.
A voz de Gretchen parecía repleta de compaixão. O pecado quase sempre é complicado, disse ela. Ela inclinou-se e o beijou. Suas línguas se encontraram e ele sentiu gosto de uísque. Naquele momento ela era tudo o que havia, o calor de sua boca, a mão quente ainda lhe pressionando as costelas. Ela certamente podia sentir seu coração, sua pulsação, a ereção que comprimia a perna dela. Ela afastou os lábios e recuou alguns centímetros, para que eles se olhassem nos olhos. Você se arrepende? Perguntou. Da primeira noite em que foi até minha casa? Eram 2 da manhã. Ele havia saído da cena de um crime. Poderia ter ido para casa, para sua mulher, mas em vez disso, havia ido para a casa de Gretchen. Havia planejado aquilo. Pensara sobre o assunto na viagem até ali. E quando Gretchen atenderá à porta de camisola, ele dera um passo para dentro e então a beijara. Havia sido ele. Ele começara o caso. Ele havia causado tudo. E havia adorado cada minuto. E mais tarde, quando ela o torturara, não pôde evitar o pensamento de que merecia aquilo. Que estava recebendo o que lhe era devido, e que ao menos estaria morto e Debbie nunca saberia a verdade. Por que você fez aquilo? Perguntou ele. Gretchen sorry. Por amor, respondeu. Ele não tinha certeza de que Gretchen sabia a que a pergunta se referia. O caso? A tortura? O fato de ela ter se entregado e lhe salvado a vida? Ele procurou uma resposta nos olhos azul claros. Eu me arrependo, disse ele. Gostaria de nunca ter te conhecido. E estava falando sério. Nunca falará tão sério na vida. Eu daria qualquer coisa para que aquilo não tivesse acontecido. Ela inclinou a cabeça, o cabelo louro se dobrando na altura do ombro, e ele pensou ter visto um lampejo autêntico, um vislumbre de quem ela realmente era, alguma coisa triste e desesperada. Será que ela sabia por que ele estava ali, o que estava planejando? Você quer trepar comigo agora? Perguntou ela. Ele puxou seu rosto e a beijou. Quero, respondeu. Capítulo 47. Susan estava sentada em seu carro, a 2 quarteirões da sede da Força-Tarefa. Com o número de carros de reportagem que já haviam parado ao redor do antigo banco para a entrevista coletiva, ela tivera sorte de conseguir estacionar tão perto. As janelas estavam fechadas, mas ela olhou ao redor para ter certeza de que não havia outros repórteres à espreita antes de abrir o telefone e teclar um número do Herald. Derek Rogers attendeu. Sou eu, disse ela. Preciso que você ligue para todos os postos de gasolina ao longo da rodovia 22, passando por Santiam Pass. É? Como é que é? Pergunta Derek. Não são muitos, Susan apressou-se a dizer. A entrevista coletiva iria começar em 15 minutos. Ela abaixou o quebra-sol e vasculhou a bolsa à procura de maquiagem. Eu já dirigi por aquela estrada. São só cidades madeireiras. Um posto a cada meia hora. Ela parou para se besuntar de batom cor de framboesa. Mas é necessário. Quanto um Jaguar faz por litro? 8 quilômetros? Ela limpou o excesso de batom com o antigo recibo que encontrou na bolsa. Ela precisa de gasolina. A voz de Derek soou vacilante. Então você quer que eu ligue para todos os postos de gasolina ao longo da 22 e pergunte se eles viram Gretchen Lowell? Não, respondeu Susan. Lowell, não. O carro. É disso que eles vão lembrar. Pergunte se eles viram um Jaguar prateado. Tem um incêndio lá em cima, disse Derek. Eles estão evacuando as pessoas. Você acha que ela é doida o bastante para se esconder no caminho do fogo? Doida? Ela é uma raposa. Isso sim, disse Susan. Derek não estava convencido. Essas ligações vão demorar horas, disse. Susan desfez os rabos de cavalo, pegou a escova de cabelo na bolsa e começou a escovar o cabelo. Eu sei, disse ela. Você está escovando o cabelo? Pergunta Derek. Posso pedir mais um favor? Perguntou ela. Uma coisa que Archie havia dito antes de se afastar no beco a estava atormentando. Derek suspira. O quê? Você pode buscar no banco de dados do Herald por casais que desapareceram mais ou menos 2 anos atrás? Eles tinham 20 e poucos anos. O que isso tem a ver com Sheridan e Gretchen Lowell? Pergunta Derek. Nada, respondeu Susan. Você se dá conta da competição que está rolando por causa dessa história? É nacional. Derek baixou a voz. O Ian vai ficar puto se souber que você está trabalhando em outra coisa. Acho que pode ter alguma coisa a ver com o Parker, disse Susan. Houve uma curta pausa. Isso vai demorar alguns minutos, disse Derek. Ligo de volta para você. Susan abrirá a janela no lado do motorista e estava fumando um cigarro para tirar o gosto de café de avelã da boca quando Derek tornou a ligar. Houve uma matéria, disse ele. Setembro de 2005. Stuart Davis e a namorada, Annabelle Nixon. Eles moravam juntos. Desapareceram. Encontraram o carro estacionado na 23. Nenhum vestígio deles desde então. A história teve alguma repercussão porque ele era assistente júnior no gabinete do senador Castle. Zebra, disse Susan. Hein? Fez Derek. Faltavam poucos minutos para a entrevista coletiva. Susan saltou do carro e jogou o cigarro na rua. Me manda por e-mail tudo o que a gente tem, disse ela. Tudo remetia ao senador Castle. Susan vasculhou a mente em busca de alguma pista vinda de sua matéria sobre Molly Palmer. Alguém que tivesse agido de forma suspeita. Ela entrevistara uma centena de pessoas nos últimos meses. E, francamente, todos haviam agido de forma suspeita. Mas havia um garoto em particular,
Um estudante do ensino médio que conhecia um dos filhos de Castle. Talvez fosse hora de lhe fazer outra visita. Capítulo 48. Archie estava sentado na ponta da cama de Gretchen, os pés no chão. O colchão era firme, o edredom de cetim cinza liso sob suas mãos. A abóbada da suíte principal tornava o cômodo imenso e irregular. A perspectiva lateral deixava Archie com vertigem. Gretchen Tyra Rupa. Ela o fez tranquilamente, como se fosse algo que fizessem com frequência, como se sempre tivessem sido amantes. Com as roupas impecavelmente dobradas sobre uma cadeira ao lado do armário, ela virou-se e o encarou, nua. Archie sentiu todo o sangue do corpo correr para o sul. Ela estava machucada. Hematomas do ataque escureciam-lhe as costelas e a barriga. A clavícula esquerda estava esfolada e inchada. E ainda assim ela era linda. O cárcere no mínimo gerava tempo para um excelente regime de exercícios, e ela estava magra e forte. Mas não se conseguia aquele rosto e corpo sem a mescla genética perfeita. O DNA que desempenhara um papel em torná-la um monstro também a tornará uma beldade. Sem a mescla que lhe garantirá a silhueta perfeita, quem sabe ela poderia ter sido outro tipo de pessoa? Uma pessoa boa? O ventilador de teto girava sobre suas cabeças, lançando sombras no teto, no rosto dela, no tapete. Formas deslocavam-se na periferia da visão de Archie. Gretchen caminhou até Archie, tomou o rosto dele nas mãos e ergueu-lhe o queixo até que ele olhasse para ela. Seus joelhos se tocaram. Ele agarrou o cetim, que escorregou sob seus dedos. Ela abaixou o queixo e olhou para o alto, com ar provocante. Devo machucar você? Pergunto. Não, respondeu Archie. Ela inclinou a cabeça e sorriu. Você quer me machucar? Archie suspira. Não. O que você quer? Perguntou ela. Ele ergueu as mãos da cama e colocou-as em cada um dos lados dos quadris de Gretchen. A luz no quarto era fraca, mas ele viu arrepios lhe percorrerem a pele em consequência do toque. Redenção? Respondeu ele. Fora isso, distração. Com a distração eu posso ajudar, disse Gretchen. Ela inclinou-se e o beijou de leve na bochecha, o rosto dele ainda em suas mãos. Sabe, disse ela, eu sou capaz de sentir emoções humanas. Ele desejava acreditar nela. Desejava acreditar que havia alguma coisa verdadeira entre eles, alguma maldita ligação doentia. Puxou-a para si, ela entrelaçou as mãos atrás de seu pescoço e eles se beijaram novamente. O corpo nu nos braços dele era quase mais do que Archie conseguia suportar. Ele limpou a garganta. Você tem um gosto doce, disse. Não sou eu, disse ela. É você. O seu organismo não está eliminando as toxinas como deveria. Tira a minha roupa, pediu ele. Ele ergueu um dos pulsos e ela desabotoou o punho da camisa. Então ele ergueu o outro e ela desabotoou o punho correspondente. Em seguida pôs-se a trabalhar nos 8 botões que uniam as duas laterais da camisa. Deixou-se guiar pelo tato, jamais perdendo o contato visual com ele, apenas deslizando os dedos ao longo da banda vertical de botões, até encontrar o seguinte. Quando a camisa estava aberta, ela fez deslizar por sobre os ombros dele, segurou-a um instante e a deixou cair sobre o tapete. Os olhos cravados nele, ela estendeu as mãos até a virilha de Archie e tirou a camiseta embaixo do cinto. Ele ergueu os braços, ela fez a camisa deslizar por seu tronco e largou-a sobre a camisa social. Os olhos dela imediatamente se deslocaram para o peito dele. Ele os via moverem-se percorrendo as cicatrizes, repassando o estrago que lhe causará. A pele dele era um campo minado. Mesmo enfermeiras tinham de se preparar para a primeira vez que o viam. Gretchen não. Seus olhos brilharam de gosto. Ela o examinava como se fosse um Picasso. Qual delas você prefere? Perguntou, referindo-se às cicatrizes. Archie achou que ela estivesse brincando. Eu teria medo de magoar uma delas se dissesse. Eu gosto do coração, disse Gretchen. Ela tocou a cicatriz em formato de coração, passando os dedos por suas curvas. É um dos melhores que já zê. Não é fácil cortar o músculo do tórax de maneira uniforme. Ela aproximou o rosto da clavícula dele. Ele pensou que ela fosse examinar mais de perto a sua obra, mas, em vez disso, ela tocou a cicatriz com a língua. A súbita pressão, cálida e úmida, sobre o tecido novo o fez pular. Ela afastou a cabeça e ergueu os olhos para ele. Ele enfiou a mão na cabeleira loura, empurrou seu rosto na direção da pele nova e ela tornou a tocar a cicatriz com a língua. O cabelo dela era macio e liso na mão fechada de Archie. Ele sentiu o calor da língua dela espalhar-se em ondas por seu corpo. Recostou-se na cama e ela o montou, de pernas abertas, e então percorreu, lenta e deliciosamente, a cicatriz com a boca. Em seguida passou a língua por sobre a cicatriz vertical da remoção do baço e pela parte inferior de seu abdômen rígido, até a altura do cinto, que começou a desafivelar. Eurico deli pulsava, exigindo alivio. Sua cabeça doía. O corpo doía. Mas ele não se sentia tão conflitado quanto achava que se sentiria. Sentirá-se culpado todas as vezes que fantasiara com ela, mais culpado do que jamais se sentirá durante o caso que tiveram. Havia pagado um preço emocional por cada trepada imaginária. Mas não dessa vez. Quero que você que por cima, disse ele, para que eu possa vê-la. Ela havia retirado o cinto e estava baixando a calça e a cueca dele, com um movimento ligeiro e hábil. Vou ser a última mulher com quem você vai fazer amor, disse ela enquanto o empurrava para dentro de si. Ele prendeu a respiração e fechou os olhos por um momento, perdido na sensação produzida pelo corpo dela,
concentrando-se para não gozar no mesmo instante, como um adolescente. Então se permitiu olhar para ela, os quadris movendo-se para a frente, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, o rosto relaxado de prazer. Ela era a mulher mais bonita que ele já vira. Pôs as mãos nos quadris esguios e puxou-a para a frente, para poder penetrá-la mais fundo. Isso não é amor, disse ele. Capítulo 49. Susan sentiu-se inquieta durante toda a entrevista coletiva. Aquilo parecia um hospício. Haviam montado um palanque no estacionamento, fora do banco. Tanto Harry quanto Claire falaram. Claire tinha açúcar no queixo o tempo inteiro. Eles repassaram tudo o que estavam fazendo para encontrar Archie. Imploraram por informações por parte dos cidadãos. Estavam tratando o caso como um sequestro. Ninguém mencionou o fato de Archie ter entrado no carro, ou ter atirado a munição e a bateria do celular pela janela. Percebia-se, pelas perguntas, que metade dos repórteres ali achava que ele já estava morto. Era tudo uma farsa e todos sabiam. Eles não conseguiriam encontrá-la. Não até que ela quisesse que a encontrassem. Susan se atrasará, tanto que não conseguirá pegar uma das cadeiras dobráveis arrumadas em frente ao palanque. Em vez disso, estava de pé ao fundo, deslocando o peso de um pé para o outro, matando o tempo. Quando a coletiva terminou, Susan correu para alcançar Henry, enquanto este voltava para o banco. Alcançou-o justamente quando ele chegou à porta. Preciso que você venha comigo ao Cleveland High para convencermos a escola a nos deixar conversar com um garoto chamado Justin Johnson, disse ela. Quem diabos é Justin Johnson? Pergunta Henry. Ele surgiu como parte da minha investigação sobre o Castle, disse Susan. Era muito amigo de um dos filhos dele. Sabe alguma coisa sobre o relacionamento do senador com Molly. Mas alguém o assustou. Ele disse que havia sido avisado para não conversar comigo. Talvez quem quer que o tenha calado tenha algo a ver com a morte de Molly. Henry parou e virou-se na direção dela. Então você quer que eu use meu distintivo para obrigar uns professores a deixar que você incomode um menor sem consentimento dos pais nem representação legal? Quero, respondeu ela. Você sabe que a escola acabou de entrar em férias? Perguntou ele. Ele está fazendo o curso de verão, disse ela. Henry esfregou os olhos injetados de sangue com uma das mãos. O que isso tem a ver com me ajudar a encontrar o Archie? Tem a ver com o caso dele, disse Susan. Ela tentou soar convincente. Com os assassinatos do parque. Ele queria que eu concluísse os casos. Estou meio ocupado agora. Susan, sabe, com essa história de serial killer em fuga e sequestro do meu melhor amigo. Você pode esperar um telefonema tanto comigo quanto aqui, disse Susan. Ou pode ajudar Archie. Ela se aproximou de Henry para evitar que alguém mais ouvisse. Ele me contou. Ele tem um plano. Você mesmo disse. Então talvez isso faça parte dele. Talvez dar seguimento ao caso do parque nos ajude a encontrá-lo. Henry sacudiu a cabeça, em desacordo. Isso é cascata da pior espécie. Antes de partir, disse Susan em tom abafado. Ele disse que eu sempre me lembraria do meu primeiro corpo no parque. Foi o que ele disse. O primeiro cigarro. O primeiro beijo. O primeiro corpo no parque. O quê? Pergunta Susan. Você acha que ele falou em sentido metafórico? Ele queria que eu investigasse os assassinatos no parque. E todos parecem estar ligados ao Castle. Henry ficou ali de pé, com a mão na porta, rangendo os dentes, encarando Susan. Ela estava bastante certa de que ele não gostava dela. Mas precisava da ajuda dele e tinha uma estranha sensação de que Archie iria querer que ela a pedisse. Por que você não mencionou isso antes? Perguntou ele. Porque eu não sei se estou certa, respondeu Susan. Mas nós não temos nada melhor. Então que se foda, certo? Ele rangeu os dentes mais um pouco. Eu até que me divirto intimidando adolescentes, disse por M. Susan forçou um sorriso, aliviada. É divertido, não é? O Cleveland High estava silencioso. Havia poucos carros no estacionamento. A marquise ainda exibia os dizeres, parabéns, formandos. Henry estacionou em uma vaga para visitantes no terreno em frente à imensa escola de tijolos e eles desceram do carro. Então você vai dizer para eles que é uma emergência, certo? Pergunta Susan. Ela imaginou uma invasão do escritório da administração, Henry mostrando seu distintivo. Que nós precisamos conversar com ele imediatamente. Que diz respeito a um crime. Ela ergueu os olhos. Cerca de 10 metros à frente, um garoto louro bonito, carregando uma mochila, acabava de saltar de seu BMW laranja. Os cabelos ásperos de surfista estavam presos em um minúsculo rabo de cavalo e a bermuda de brim pendia baixa da cintura. Ela estacou. É ele? Pergunta Henry. Susan assentiu com a cabeça. Henry caminhou direto para JJ. A moça precisa falar com você. É uma emergência. Tem a ver com um crime. Lá se ia a entrada dramática no escritório da administração. Obrigada, Susan disse a Henry. O garoto deu uma espiada em Susan. Abaixou a cabeça e se encolheu. Porra, cara, disse ele. Você não aceita um não como resposta, não é? Susan deu um passo à frente. Quem disse a você para não falar comigo? Pergunto. Lê o jornal, respondeu JJ. O Castle está morto. Ele pendurou a mochila em um dos ombros. Esquece disso. O rosto de Henry corou. Ele respirou fundo e lançou os ombros para trás. Escuta aqui, seu playboyzinho de merda, disse a JJ, bloqueando o caminho do rapaz.
Você faria bem em nem começar a me irritar hoje. Responde à pergunta da moça. Cara, isso é assédio. Você quer que eu reviste seus bolsos, Einstein? Pergunta Henry. Porque eu estou sentindo cheiro de baseado. E quando eu sinto cheiro de baseado, começo a pisotear os direitos do cidadão para determinar a origem. Você respondeu à pergunta sobre se já foi preso por crime nas fichas de inscrição para as faculdades? Ia ser um pé no saco se você tivesse que voltar e mudar todas elas. JJ mordeu os lábios por um minuto e então deu de ombros. O ex-namorado da minha mãe, disse. Ele ainda acha que é policial porque era chefe de polícia. Henry virou a cabeça de JJ para Susan e então de volta para JJ. O prefeito? Pergunta Henry. É, respondeu JJ dando de ombros novamente. Ele transferiu a mochila para o outro ombro. Posso ir agora? Tenho que passar pelo equivalente a uns 8 trimestres de biologia esse verão ou eles não vão deixar eu me formar. Ele começou a se afastar, mas Susan o barrou. Você conhecia Stuart Davis e Annabelle Nixon? Pergunto. Quem? Pergunta JJ. Davis trabalhava para o Castle, disse Susan. Ele desapareceu há quase 2 anos. O Herald publicou reportagens sobre isso. JJ ergueu a outra alça da mochila, pendurando-a em ambos os ombros, e começou a andar em direção à escola. Eu não vejo o Aidan Castle ou o pai dele desde que o Aidan foi mandado como calouro para Andover. E eu não leio o Herald, acrescentou. A gente assina o New York Times. Davis e Nixon? Perguntou Henry, quando JJ estava fora do alcance de sua voz. Os corpos no parque, disse Susan. O legista disse que eram um homem e uma mulher. As idades batem com as de Davis e Nixon. Parece ser a idade certa. Henry colocou as mãos na cintura. E quando você estava planejando contar isso? Eu acabei de descobrir, disse Susan. Henry começou a voltar para o carro. O DNA deles está no arquivo de pessoas desaparecidas. Vou mandar averiguar. Se não for por nenhuma outra razão, serve para fechar a válvula do seu fogo jornalístico. Por que o prefeito pediria a JJ para não falar comigo? Perguntou Susan, alcançando. Talvez estivesse dando a ele um bom conselho, disse Henry. Para manter a família fora da história. Para proteger o garoto de se autoincriminar. Se ele sabia de um crime e não informou, poderia pegar mal. Susan entrou no carro. O banco de vinil já estava quente. Não gosto dele, disse ela. Henry deu partida no carro e saiu do estacionamento. Buddy? Ele fez bastante coisa por Archie. Protegeu nos últimos 2 anos. Susan bikes a janela. O ar estava quente e seco. Ia ser um dia escaldante. Fez um belo trabalho protegendo Archie, disse ela. Então, ao perceber o quanto seu sarcasmo era inapropriado, acrescentou. Desculpa. Capítulo 50. Henry parou um minuto para se recompor diante da porta de Debbie no Arlington. Seu sangue ainda pulsava por ter precisado abrir passagem através de uma dezena de repórteres para cruzar a entrada do clube. A exultação deles com a magnitude da história era palpável. Os sanguessugas idiotas. Ele havia deixado Susan no carro dela, bem a tempo de receber uma ligação do controle de animais. Bill, o poodle, havia cagado e eles encontraram um anel de formatura de mulher. Da Benson High, turma de 1997. Ele havia dado um telefonema e confirmado as suspeitas de Susan. Annabelle Nixon se formara na Benson naquele ano. Ele passou a mão pelo chumaço de cabelos no topo da cabeça, manteve-a ali por um momento e então beliscou a ponte do nariz. Seus olhos ardiam da falta de sono. Precisava de mais café. Seu estômago roncava e a boca parecia amarga. O dia estava a caminho de se tornar um dos mais quentes do ano. Eram 10 da manhã, e sua camisa já estava manchada de suor. Se encontrasse Archie a tempo, ele lhe daria uma surra. Murder, sir. Então abaixou a mão, abriu e fechou os olhos com força algumas vezes e tentou parecer desperto e otimista. Henry bateu 2 vezes com as costas da mão. Sou eu, disse. Um patrulheiro abriu a porta. Henry não viu Bennett. Buddy estava sentado no sofá, onde Henry o havia deixado. Um assistente sentava-se ao seu lado e eles tinham os olhos fixos no laptop pousado sobre a mesinha de centro. Buddy não podia ter dormido muito, mas de alguma forma parecia totalmente descansado. Buddy apontou para os 2 quartos. Finalmente estão todos dormindo, disse. Obrigado por ficar com eles, disse Henry, fechando a porta atrás de si. Alguma novidade? Pergunta Buddy. Henry olhou para o patrulheiro e para o assistente. Nós podemos conversar a sós por um minuto? Pergunta a Buddy. Buddy Franzio es sobrancelas. Estou preparando um comunicado à imprensa. Brian Williams está chegando. Vai demorar só um minuto, disse Henry. Henry pensou ter visto uma centelha de irritação nos olhos de Buddy, que logo desapareceu. Buddy deu de ombros e disse, claro, meu chapa. Ele sorriu para o assistente. Nos dê um minuto, está bem? O assistente levantou-se e se encaminhou para a porta com o patrulheiro. Estamos no corredor, senhor, disse o assistente. Obrigado, Jack, disse Buddy. Adorei o comunicado à imprensa. Verdade. Jack Quayscore. Quando eles haviam saído, Henry dirigiu-se à janela e olhou para o parque. O ar-condicionado estava ligado, mas ele já sentia o calor batendo no vidro. Viu vários carros de reportagem estacionados em uma área de carga e descarga adiante. Anotou mentalmente para ligar e denunciá-los.
Você namorou Beverly Overlock, disse Henry, olhando de relance para Buddy. Buddy entrelaçou os dedos atrás da cabeça e reclinou-se no sofá. Meu Deus, disse ele. Anos atrás. Você disse ao filho dela para não conversar com Susan Ward a respeito do caso Molly Palmer? Pergunta Henry. Disse. Eu não queria que eles se envolvessem nessa história complicada. Henry nunca fora muito chegado a Buddy. Archie o conhecera melhor, mas haviam trabalhado com ele, é claro, nos primeiros anos, quando Buddy comandava a força-tarefa. E Buddy sempre gostara de falar sobre si mesmo. Você trabalhava para o Castle. Não trabalhava? Pergunta Henry. Segurança? Buddy fez que sim com a cabeça. É, quando eu era policial. Antes da força-tarefa. Você está voltando bastante no tempo, meu chapa. Você conhecia aqueles dois garotos que desapareceram? Stuart e Annabelle? Buddy fez um gesto desdenhoso com a mão. Isso foi depois da minha época. Eu conhecia o Stuart. Vagamente. A teoria foi a de que ele perdeu o controle, matou a namorada e se matou. A polícia nunca encontrou os corpos. Sempre achei que ele provavelmente levou a garota para o meio do mato. Sabe como é? Matou a guria, se matou. O garoto estava sempre um pouco estressado. Talvez não fosse uma teoria ruim, pensou Henry. Eles haviam estacionado na 23. Entraram na mata. A não ser pelo fato de que fora o corpo dele o que havia sido lançado no cortador de madeira. Então talvez tivesse sido ela. Ela o havia matado e se livrado do corpo. Então não conseguirá encarar o que havia feito. Matou-se ali mesmo, no bosque. Ou talvez nem mesmo fossem eles. Talvez Stuart e Annabelle tivessem simplesmente fugido juntos e ingressado nos corpos de paz. Talvez estivessem vivendo em uma cabana na Malásia. Você sabia do relacionamento do Castle com a babá dos filhos? Pergunta Henry. Eu não tinha uma noção exata do caso, respondeu Buddy. Disse isso sem hesitar, sem piscar, a postura firme. Claro, ouvi boatos ao longo dos anos. Como todo mundo, acrescentou de maneira expressiva. Mas juro a você que eu achava que ela era mais velha. Uma indiscrição. Muitos políticos pulam a cerca. Faz parte da coisa. Ele desenrolou uma das mangas da camisa e abotoou o punho. Você não deveria estar procurando pelo Archie? Pergunto. Henry estava de pé diante da janela. Outro carro de reportagem se aproximou e estacionou. Acho que é o que estou fazendo, respondeu. Ele tornou a olhar para Buddy, que lidava com a segunda manga da camisa. Quando você descobriu? Pergunta Henry. Só por curiosidade. O senador Castle aumentou os gastos com educação em 30%, expandiu a assistência médica para 500 mil de crianças, renovou a forma como cuidamos dos idosos neste estado e transformou mais de 400 mil hectares em área de preservação da fauna silvestre, disse Buddy, abotoando o outro punho. Ergueu os olhos na direção de Henry. Foi um grande senador e um grande homem. É como eu vou me lembrar dele. Os dois se encararam por um momento. Castle havia conquistado 2 de seus 5 mandatos com a menor margem na história do estado. Mas desde que morrera, todos com quem Henry topava alegavam que sempre haviam votado nele. Henry tornou a olhar pela janela. Vou ficar por um tempo, disse, devagar. Você pode ir. Ele ouviu Buddy fechar o laptop, e então o som dos sapatos caros golpeando o carpete à medida que ele deixava a suíte. Buddy era um especulador e um sobrevivente político e Henry não tinha dúvidas de que ele prevenira o garoto para não conversar com Susan. Também tinha certeza de que Buddy não estava dizendo a verdade sobre o que sabia ou quando tomou conhecimento do fato. Henry só não sabia o que a fofoca política, ou mesmo a fofoca jurídica, tinha a ver com o fato de localizar Archie. A porta do quarto de Archie e Debbie se abriu e ela saiu, usando uma camisola de alças e um roupão do hotel por cima dos ombros sardentos. O cabelo curto estava achatado contra um dos lados da cabeça. A costura do travesseiro marcara-lhe a bochecha. Alguma coisa? Perguntou ela. Não, respondeu Henry. Ela caminhou até ele e deitou a cabeça em seu ombro. Ele segurou-lhe a parte posterior da cabeça com uma das mãos. Ela não chorou. Seus ombros não tremeram. A resperteo permaneceu estável. Vou chamar alguém para ficar com vocês, disse Henry. Buddy teve que voltar ao trabalho. Ela ergueu a cabeça. De perto, ele viu que os olhos dela estavam vermelhos. Posso escovar os dentes? Pergunto. Pegar desodorante emprestado? Ela fez que sim com a cabeça e gesticulou em direção ao quarto. Lá dentro. O quarto estava frio e escuro, as cobertas puxadas. Uma depressão no travesseiro indicava o local onde Debbie estivera deitada minutos antes. Você pode se deitar, disse Debbie. E descansar, se quiser. Henry entrou rápido no banheiro, pegou a escova de dentes de Archie e inclinou-se sobre a pia. Preciso voltar, disse. Quando terminou de se arrumar, voltou ao quarto. As luzes estavam acesas agora e Henry percebeu que várias malas ainda estavam no chão, não totalmente desfeitas. E, ao lado delas, havia uma caixa de papelão cheia de blocos de anotações e fichários de 3 furos. Debbie havia vestido calça jeans e camiseta e estava sentada na cama. O que é tudo isso? Perguntou Henry, apontando para a caixa. As anotações da Susan Ward, disse Debbie. Sobre o Castle. Henry olhou para a caixa novamente. Era alguma coisa. E àquela altura, qualquer coisa poderia ajudar. Posso levá-las? Pergunto. Pode queimar, se quiser, disse Debbie. Eu não me importo.
Henry aproximou-se de onde estava Debbie e inclinou-se para pegar a caixa. Sentiu a mão dela no ombro e ergueu os olhos. Eu quero ajudar, disse Debbie. Se quiser, faça uma declaração à imprensa. Qualquer coisa. Só me diz. Eu poderia implorar para que ele volte para casa. Acho que não iria adiantar, disse Henry. Ele está metido em algum tipo de missão suicida, disse ela, anunciando por Amy o que pensava. Henry virou-se, incapaz de olhar para ela. Se tivesse cuidado melhor de Archie, poderia ter impedido isso. Se o tivesse forçado à reabilitação, interrompido as visitas a Gretchen. Mas todos haviam sido ambiciosos demais. Demorara tanto tempo. E havia tantas vítimas ainda desaparecidas. Eu sei, disse ele.